E glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que estamos por aqui. Estamos aqui para produzirmos uma palavra verdadeira, uma palavra genuína. Sabemos das dificuldades dos dias atuais, dos quais estamos enfrentando, em ocasião dos tempos dos quais, como as Escrituras dizem, que haveria tempos trabalhosos. Bem, meus irmãos, para ser bem rápido mesmo, sem tomar muito tempo, eu quero dizer para você de uma experiência a qual Deus, Ele tem falado comigo para que viéssemos trazer palavras que edificasse, que consolasse e que estimulasse as pessoas a se derramarem num verdadeiro evangelho, no evangelho genuíno, em um evangelho sem mistura. Os dias atuais, os quais estamos vivendo, podemos contemplarmos um evangelho de mistura. Podemos observar as dificuldades em ocasião do verdadeiro sobre o falso. E eu ia falar com algo muito forte aqui, mas vou falar depois da palavra que eu vou ler. 1 Coríntios, no capítulo de número 13, no capítulo de número 14, versículo de número 3, olha só o que diz. Mas o que profetiza, isso dá um tema muito grande, outro dia a gente pode trazer sobre as características, as qualidades dos profetas de hoje, dos dias atuais, mas hoje é outra coisa, vamos lá. Mas os que profetiza fala aos homens, edificando, três coisas, edificando, exortando e consolando, ok? Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O tema é o dom de profecia. O dom de profecia é superior ao de línguas. Vamos lá, meu irmão. A saber, em ocasião desse vídeo, o Senhor me impulsionou a estar trazendo. Eu quero trazer, dentro do que nós lemos em 1 Coríntios, que são as qualificações de quem profetiza, ou seja, dentro de quais princípios a profecia ela está alicerçada, está estabilizada. Ela tem que estar dentro desse processo que nós lemos. Ela tem que ser para edificar, ela tem para exortar e ela tem que ser para consolar. Essa é a verdade. A palavra que eu tenho aqui é para que nós, para os cristãos, para aqueles que comungam, aqueles que se dizem ou se definem como crentes, é uma palavra mais conhecida, mais utilizada no nosso meio. Sendo assim, eu quero te dizer que devemos ter muito cuidado. As Escrituras diz para a gente, vigiai, pois o diabo, o vosso adversário, ele está rodeando, buscando a quem possa tragar. O ser humano
teologicamente falando, e também, pegando esse gancho biblicamente, há um consenso dentro da perspectiva bíblica cristã de que o ser humano ele é constituído por espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. E que quando nós entregamos as nossas vidas por meio da fé a Jesus Cristo, nós entendemos que o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar na vida do homem. Porém, no entanto, todavia, as Escrituras nos revelam que o homem pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Outras passagens bíblicas diz: e não apagueis o Espírito, etc, etc. Sendo assim, irmãos, eu quero dizer que é preciso nós termos muito cuidado da maneira que nós estamos manuseando o cristianismo ou a palavra de Deus em nossas vidas. Porque uma coisa é você achar que é um crente genuíno e outra coisa é ser verdadeiramente um crente genuíno. A Bíblia fala, não me lembro agora o livro, se é em Provérbios ou em Eclesiastes, não vai dar tempo eu procurar, mas que fala sobre as raposas. O versículo em lembrança agora diz que havia umas brechas e que essas brechas foram tampadas. Só que esqueceu-se de uma coisa: as raposas pequenas, elas crescem, elas vão proliferar. Então, nós precisamos entender que as raposas pequenas, elas cresceram. Nós precisamos ter muito cuidado com o que refere ao cristianismo, à palavra de Deus, porque a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas contra principado, potestades que atuam nas regiões celestiais. Uma vez dito isto, eu quero te dizer que uma vez foi feita uma pergunta: o crente pode se endemoniar? E eu disse, e hoje tenho certeza que o crente pode cair endemoniado. Mas qual tipo de crente pode ser endemoniado? Pode cair possesso por demônio? É exatamente isso que eu vou lhe dizer. Porque não é o frequentar um templo, estar com a Bíblia debaixo do braço, fazer aí umas meia dúzia de oração, jejuar Deus sabe lá quando, e achar que não deve viver uma vida santificada diante de Deus. Sendo dessa forma, irmão, eu fui ministrar em uma igreja aqui na nossa região, nas proximidades desta cidade da qual este vos fala. E eu fui levar uma mensagem e era um culto de libertação. Um culto onde canta os hinos da harpa, lê a palavra, ora. Um culto no quesito normal dos quais nós somos conhecidos. Acabando toda a liturgia, as orações, os hinos, os louvores, as oportunidades individuais, me posiciono eu sobre o púlpito daquela igreja em ocasião para trazer uma mensagem. Trouxe aquela mensagem da qual Deus me proporcionou muita graça e misericórdia,
vínhamos num momento de jejum, oração, leitura da palavra, e eu acredito que isso é mais que uma dádiva de Deus. Eu acredito que é um dom para que você possa ter a força, a coragem de jejuar, de orar, ler a palavra de Deus todos os dias. E há um ditado muito lindo, irmão, que diz assim: o soldado não dorme na luta, na batalha. Ou seja, nós não podemos dormir porque nós estamos em uma luta constante, travada dioturnamente. Desta feita, dito isto, quero vos dizer uma realidade que eu vivi e que poucas pessoas conhecem, porque nesses últimos dias Deus tem me posicionado para trazer grandes revelações da parte dele. E uma dessas, querido, que eu vou falar hoje, vai lhe impressionar. Eu quero lhe dizer que o crente, ele cai endemoniado. Após ministrar aquela palavra, e depois, se você quiser entrar no meu privado e perguntar onde foi a igreja, quem foi o pastor que me fez esse convite, eu digo para você. Não vou lembrar o nome da pessoa, da mulher em ênfase no assunto, mas do pastor eu lembro muito bem, com certeza ele vai lembrar desse episódio. Acabou-se o culto, ministramos uma oração sobre todos, chamamos ali na frente todos, e de repente formou-se uma fila, isso mesmo, uma fila para que eu pudesse orar com imposição de mão sobre cada uma daquelas pessoas que ali estavam colocadas na fila. Uma vez a fila de pessoas posicionada, comecei eu a orar. E na medida que eu estava orando, aqueles que a oração ia findando, eles iam saindo para a lateral. Eles vinham em fila única, eu orava, e eles iam saindo e vinham o próximo. Agora me pasmem você que está aí do outro lado e futuramente, possivelmente vai ver esse vídeo. Acredite, irmão, crente cai endemoniado. Crente cai endemoniado. Não é à toa que as escrituras dizem, vigiai e orai. Não é à toa que a Bíblia diz, tenham muito cuidado. O diabo, vosso adversário, ele está ao seu derredor, buscando a quem possa tragar. Dito isto, quando eu levanto a minha mão, e que posiciono antes de encostar na cabeça desta senhora, desta mulher, ela se contorce toda com as mãos para trás e já começa a rungir. E ela começa a se torcer, se abaixar. E aí eu desço um pouco do púlpito, rapidamente, já direciono uma voz de ordem e expulso-a em nome de Jesus. Saia agora. Aquela mulher passa a mão na cabeça, como que estivesse desorientada. Não fiz nenhuma entrevista com a pessoa após a expulsão do demônio para saber alguma brecha, alguma coisa que fez com que aquilo acontecesse. Orei pelas outras pessoas, subi, me virei para o púlpito, subi para apertar na mão do líder, do pastor local. E quando eu apertei na mão, eu disse, o senhor sabe quem é essa mulher? Aí ele olha para mim e pasme. Ele disse, é uma irmã da igreja. Eu disse, então ela é crente? Ela é crente. Ela é crente. A questão de pauta não é a culpa da igreja que a gente quer dizer.
não é a culpa, às vezes, da liderança. Mas eu quero dizer para você que nós tem descido, irmão. Nós tem descido com muito jejum e com muita oração. E Deus tem nos dado um direcionamento para trazer algumas coisas aqui que nunca eu teria trazido se Deus não direcionasse. Mas eu quero te dizer que crente, ele cai endemoniado. E é preciso, irmão, a gente ter muito cuidado, porque o nosso contexto cristão, ele está vivendo grandes ataques do mundo invisível e não percebe. E há duas formas do diabo trabalhar. A primeira, por meio da possessão. A mulher crente, eu disse a mulher crente, e pela graça de Deus, nós expulsamos o demônio. Ela era crente e congregava naquela igreja. Ela aceitou Jesus e era crente daquela igreja. O diabo não brinca de ser diabo, queridos. Nós podemos brincarmos de ser crentes, de ser cristão, mas o diabo não brinca de ser diabo. E há dois tipos de forma que o diabo ele trabalha. Ele trabalha por meio para se manifestar em ocasião de uma possessão, possuindo a pessoa, e quando o homem de Deus, o homem cheio da unção de Deus, quando ele ministra a ação, aquele demônio ele tem que sair. Ele tem que bater em retirada. E não é qualquer um que vai fazer esse tipo de trabalho. O poder foi dado para todos. Ide em meu nome, curai os enfermos, expulsai os demônios. Mas nem todos se prontificam à realização desse trabalho, porque é algo muito sério. E muitos temem a retaliação, mas o sangue de Jesus tem poder e nos cobre, irmão. A outra forma que o diabo tem atuado é por meio da influência, influenciando, por meio de meios operantes, é por meio da possessão e por meio da opressão. Na área da opressão, irmãos, ele trabalha oprimindo os cristãos com várias áreas. Eu não quero te dizer que a depressão, a ansiedade, alguns transtornos, que todas as coisas sejam advinda de demônios. Não. Vamos ser realistas. Nem tudo é demônio, mas tudo pode ser demônio. Então, algumas coisas, irmãos, ele pode estar influenciando o nosso meio. Ele pode estar influenciando a sensualidade, a imoralidade, a mentira, a falta de caráter, etc, etc, etc. Tem muita gente no nosso meio, irmão, oprimida em vários aspectos psicologicamente falando. Porque o nosso meio não é brincadeira, irmão. É algo sério. Nós estamos lidando com o sobrenatural, com o invisível. E o mundo espiritual, ele é legítimo. Ele é orquestrado. Ele é algo, irmãos, que você não aprende na sua igreja. Mas o reino do inferno, ele é bem trabalhado. Ele trabalha de um jeito, dando cegueira espiritual para as pessoas. Você lembra de Geazi?
o ajudante do profeta Eliseu, andava com o profeta, tinha tudo para ser um homem de Deus, mas ele tinha a visão dele espiritual fechada. Quando os exército contrário da Síria cercou toda a cidade em ocasião de Eliseu, ele vem perturbadamente e diz: ah, meu Senhor, e agora? O que vamos fazer? A cidade está cercada pelo exército. Eliseu, um homem que tinha visão espiritual, um homem que tinha discernimento de espírito, e você que não tem discernimento de espírito e a sua visão é fechada, é por isso que você está passando por alguns pontos pontuais na sua vida. É preciso você ter muito cuidado. O diabo se apresenta com os seus sapatinhos macios. A lata vazia, ela é bonita. Ela é da mesma forma da cheia. A diferença é que ela só faz barulho, só faz zoada. Quando você vai olhar os frutos, não se posiciona como verdadeiramente deve se posicionar. E aí, só precisa uma pessoa falar meia dúzia de línguas estranhas, dizer que Deus está te dando vitória, para você acreditar e dizer que é um homem ou uma mulher de Deus. Peça discernimento a Deus. Ore a Deus. Você está sendo enganada dioturnamente. Viva o cristianismo verídico, verdadeiro, para que você não venha cair endemoniado, endemoniada. Porque o diabo, ele não brinca de ser crente. Nós somos, como eu disse lá atrás, espírito, corpo e alma. O Espírito Santo mora no espírito. Mas o teu espírito está vazio. Você não ora, não jejuma, não consagra, não lê a palavra de Deus, não louva os hinos de Deus. Aí você está com o espírito vazio. O Espírito de Deus está lá no seu espírito. Mas ele está vazio. Porque você não está preenchendo, você não está fortalecendo o teu espírito. E o espírito, muitas das vezes, ele está lá, se apagando. Ele não pode fazer nada, porque você está com o coração duro. E aí, por outro lado, você está preenchendo a alma. Você está preenchendo a alma com as coisas do mundo, com a sensualidade, com a mentira, com o engano. As pessoas olham para quem não é homem de Deus e diz que é homem de Deus. Olha para quem é homem de Deus e diz não é homem de Deus. É um exemplo que eu estou te dando. As pessoas recebem uma profecia e não analisam a profecia que está sendo direcionada e nem a própria vida. Às vezes quem recebe a profecia está com a vida toda destrongada diante de Deus. E como é que você está diante de Deus toda destrongada a sua vida, toda desmantelada, toda quebrada? E Deus vai dizer que é contigo. E não entra em 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. Mas o que profetiza fala ao homem. E aí qual é o sentido direcionado ao homem da profecia verdadeira? Edificação, exortação e consolação. Qual foi a vez que um profeta chegou para mim ou para você e disse: Deus diz para você sair da mentira. Deus diz para você sair da falsidade. Deus diz para você deixar de falar mal do próximo. Deus diz para você deixar de ter acepção de pessoa. Deus falou comigo e o que ele falou, eu entendi. E ele dizia, sabe por que muitas das vezes o verdadeiro não é reconhecido? Porque ele está no meio dos falsos, dos hipócritas. E os hipócritas não vão reconhecer o verdadeiro, porque o verdadeiro, ele não vai profetizar na sua vida coisas boas, quando você precisa se encaixar em 1 Coríntios capítulo 14, 13, onde você precisa de uma profecia de exortação, de edificação, de consolação, e às vezes você precisa ser exortada. Assim, Deus te diz, quem chega para você e diz que você deve sair da mentira, que você deve sair da hipocrisia, da falsidade, do engano. Aonde você viu
pessoas profetizando dessa forma. Não tem, irmão, que você precisa dessas coisas. Então, quando o profeta se omite em profetizar a verdade, as pessoas estão dentro da igreja sofrendo opressão de Satanás, sendo oprimida pelo diabo, e o lugar que ela está cega, ela não consegue perceber, porque os lugares, irmãos, os ambientes onde o Espírito de Deus está, onde a palavra de Deus está, a Bíblia diz que os frutos do Espírito Santo é paz, longanimidade, amor, caridade, respeito, responsabilidade. E aí nós estamos às vezes no ambiente, irmão, onde a calúnia come solta, a inveja come solta, a briga come solta, a dissensão come solta, a politicagem come solta. Aí as pessoas querem lhe derrubar, querem tirar de você o privilégio de ministrar um cristianismo verdadeiro. Eu estive conversando com um jovem, ele falou para mim: olha, pastor, eu estou congregando num lugar, é até legal, conhecido, é grande, mas lá eu não posso pregar o que a Bíblia diz. Se eu pregar algo sobre a Bíblia diz alguma coisa, se os irmãos não gostarem, eles dizem: se cale. Só quem pode ministrar isso aí é o pastor. Eu sei que tem as hierarquias, irmão, mas tem alguns pontos da Bíblia que você pode pregar, não tem problema nenhum, não. E nós estamos vendo esse tempo aqui. A pessoa não tem o dom mais principal que você precisa ter, o dom do discernimento de espírito. Até ajudar alguém, você tem que saber como você está ajudando. Porque se você estiver ajudando por bajulação, porque é seu amigo, porque é conhecido, porque você gosta, você pode ter certeza que não é Deus que está direcionando o seu coração para ajudar. Não é. Porque as Escrituras falam, de um modo geral, irmão, que nós devemos amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, compreender uns aos outros. E aí, que cristianismo é esse? Fajudo, mentiroso, hipócrita, que faz acepção de pessoas, não visita o enfermo, não visita o órfão, não visita a viúva, não visita os hospitais, não visita as prisões, não visita os bairros, as ruas, os mendigos. E quando vai fazer algo, é preciso a igreja fazer para que outras pessoas recebam a qualificação de bom. Que evangelho é esse? Que você bota A contra B e B contra A, que não tem uma unidade, que não tem uma coletividade. Não era para mim ir até aqui. Era para mim contar para você que crente, ele cai endemoniado. Porque o diabo atua na alma do crente. Ele não pode atuar no espírito, porque o Espírito Santo de Deus está lá, mas ele atua na alma. E quando você não preenche a tua vida com as coisas de Deus, você vai ser influenciado, até muitas das vezes profetizar algo, achando que é de Deus, quando não é. Então, o evangelho não é só isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num contexto, irmão, de uma corrupção generalizada no nosso meio, aonde estão prostituindo a noiva, e a noiva está gostando de ser prostituída. Então é preciso, irmão, dos verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade, se manifestar. Observar o ambiente, irmão. Observar o ambiente. Não tem como Deus estar manuseando um ambiente, irmão, aonde o próprio exército está um contra o outro. É um derrubando o outro. É um falando mal do outro. E aí você tem um soldado que está ferido,
Você não visita, você não ajuda, você não contribui, você não abençoa, você não vê a situação de cada um individualmente. E aí vem me dizer que é homem, que é mulher de Deus. Eu tenho discernimento do Espírito Santo de Deus e da palavra. Eu sei o que é de Deus e o que não é de Deus. E isso incomoda muita gente. Porque aonde tem um homem que tem discernimento para desmascarar o mau caratismo, as soberbas da vida, ele acaba sendo pressionado. Ele acaba sendo bombardeado. Porque se você não tiver discernimento de espírito, meu irmão, você vai achar que está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, ou você vai achar que você está fazendo certo, meu irmão. E aí você não vai estar fazendo certo. E aí nessa situação, eu contemplei com meus olhos esse acontecimento. Aonde aquela mulher daquela igreja, ela se encontrava, irmão, endemoniada. Ela caiu endemoniada. Pega. E quantos, irmão, não estão no nosso meio endemoniados? Só não manifestou, porque não tem mulher e nem homem de Deus para impor as mãos e libertar. Essa é a verdade. Isso dói. Se tiver doendo é porque você também é um falso profeta, um hipócrita, um mercenário. Mas as escrituras, irmãos, ela precisa ser direcionada. O povo precisa compreender as verdades das escrituras, da palavra de Deus. Agora, salvação ela é individual. Mas cabe a você, homem, mulher de Deus, falar a verdade. Nós não podemos generalizar. Mas a vida do profeta verdadeiro, irmão, do verdadeiro profeta, ela não é fácil. Porque você está, às vezes, fazendo alguma coisa e, de repente, o Espírito Santo de Deus te incomoda e coloca a mensagem na tua mente para você direcionar ao povo. É muito fácil eu vir aqui e profetizar na sua vida riqueza financeira, bens materiais, que o teu casamento vai ser uma bênção, que você vai receber um valor na sua conta, que você é abençoado. É muito fácil, há uma grande aceitação. A grande maioria gosta de ser enganado, porque ele já vive enganado pelo espírito do engano. Existe um demônio que atua para enganar. Existem espíritos das trevas que trabalham na mentira. E todo aquele, irmão, que vive, eu não estou dizendo que você nunca errou, nunca falou uma inverdade, não, mas que vive diuturnamente na mentira, no passo que ele vai andando, ele vai se tornando cada dia mais filho do diabo, de Satanás. E a Bíblia diz, irmão, que nós não podemos adorar a dois senhores. Ou é de amar a um, ou é de aborrecer a outro. Nós não podemos amar a Deus e a mentira, a Deus e a bajulação, a Deus e a hipocrisia, a Deus e a mamon. Nós não podemos adorar a dois senhores. Agora, que cristianismo é esse que não tem coletividade? Que cristianismo é esse que faz diferenciação? E aí me faz lembrar, meu filho, na época da hipocrisia, na época que vai chegar o ano que vem aí. Então essa é a realidade, irmão. Nossa, se ontem você foi ruim, busque a Deus para hoje você melhorar. E quem te acusar hoje pelo que você errou ontem, se você melhorou e Deus foi contigo, ele vai prestar conta com Deus. E não esteja enganado não, queridos,
que o homem de Deus, ele tem intimidade no reino espiritual. Uma coisa que nós não podemos fazer é bajular os anjos, é adorar os anjos, é prestar culto aos anjos. Mas os anjos estão apostos ao nosso favor. Quando aqueles meninos zombaram de Eliseu, chamando ele de calvo, e ali você vai entender que o motivo não foi só esse, é outros, que eu não vou entrar em pauta, mas que para você entenda de uma forma mais facilitada, você vai entender que ali eles estavam zombando do poder de Eliseu, eles estavam blasfemando de Eliseu, e aí Eliseu volta para trás e ordena 2 ursas que saíram daquela mata e devoraram aqueles jovens. Uma coisa, irmãos, é você tentar levar uma mensagem de Deus, e aí eu estou falando para você, telespectador, para trazer uma construtividade mais pura do Evangelho, tentar organizar o reino de Deus. Uma coisa, irmãos, é você ser um homem de Deus, uma mulher santa de oração, e sendo bombardeada, sendo humilhada, sendo pisoteada, enquanto você está às madrugadas, chorando nos pés do Senhor, enquanto você está jejuando muito, orando muito, buscando muito a palavra de Deus, uma santa e um santo homem de Deus, muitos estão desprezando-te, caluniando-te. Eu quero dizer para você, irmãos, que diante dos olhos do Senhor, as Escrituras dizem, eu acho que em Apocalipse, que os olhos dele são como 7 chamas de fogo. Ele conhece tudo e todos, e você pode ter certeza, irmão, que muitos serão destronados, porque os anjos do Senhor vão destronar muitos com as suas espadas de fogo. Porque ou nós somos ou nós não somos. A Bíblia diz que a palavra do cristão é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do diabo. É procedência do diabo. Então, uma vez dito isso, eu quero te dizer, irmãos, que sim, o crente ele pode se endemoniar. Ele pode ser possesso pelo diabo. E muitos dizem, mas ele tem o Espírito Santo de Deus. Mas não pode ser. Isso não acontece. Acontece, irmão. Eu vivi com meus próprios olhos. Eu ministrei uma oração de libertação sobre a vida de uma mulher. Antes que eu encostasse a mão, ela se endemoniou. Quando, em ocasião da oração, fizemos a libertação, esta mulher, estando ali, subi para o púlpito. Quando eu interrogo o pastor local, nesta cidade, num sítio vizinho da sede, uma igreja, por sinal, muito séria, de um pastor muito sério, íntegro, eu disse, quem é esta mulher? Para que, talvez, direcionar eles para visitar e aconselhar acerca desse ocasionado. Ele disse, essa mulher, ela congrega aqui. Ela é crente. Isso significa dizer que ela aceitou Jesus, levantou a mãozinha para cima. Significa dizer que ela ia para os cultos. Significa dizer que ela ouvia a palavra quando era ministrada na igreja. Significa dizer que ela participava dos louvores. Significava dizer que uma vez ou outra, um dia o pastor com certeza visitou a casa dela e fez uma oração na casa dela. E aí você pode me explicar isso? Você pode me explicar isso? Uma pessoa que se declara cristã, após uma oração ministrada, ela é possessa, ela é preciso expulsar da vida dela o demônio? Irmãos, as Escrituras enganam a nós mesmos, a achar que nós mesmos temos a razão. Você sabia disso? O inimigo te cega tanto que você acha que o ambiente que você está, que as pessoas que lhe rodeiam são pessoas de Deus, mulher e homem de Deus. E o caráter, e a conduta, e a postura
Porque você pode brincar, irmão, você pode rir, você pode falar alguma coisa, não tem problema. De onde é que está errado isso? Você brincar, você tirar um lazer com a família, divertir, rir, não tem problema. Não é também assim esse radicalismo. Você pode se divertir, praticar um esporte, mas que tudo seja com ordem e decência, irmão, porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás, ele não brinca de ser diabo. Paulo diz, olha, Éfesos, vocês que são de Éfeso aí, vocês que são de Gálatas, vocês que são dessa região, de onde vocês cristãos, vocês tenham cuidado, porque vocês não têm que lutar, não é contra o teu vizinho, contra a carne, contra o sangue. E eu passei a observar isso, irmão. Às vezes, a pessoa fazia uma crítica para mim e eu ficava muito triste. E isso, às vezes, me abalava. Mas hoje eu não me abalo, sabe por quê? Porque Deus falou comigo, não é ela que está te criticando. É o demônio que está na vida dela. É o diabo que está na vida dela. É o diabo que está incentivando ela a falar mal de você, serva de Deus. De você, servo de Deus. Então, está sofrendo influência do diabo para falar mal de você. Porque você vive a sua postura, a sua vida, tranquilo. Não se mete em contenda, em fofoca, disse-me-disse, não rouba, não prostitui, não desvia dinheiro de igreja. Vive a sua vida ali organizada, tem seus altos e baixos, seus defeitos, porque ninguém é perfeito. Mas diante de tudo isso, irmão, ainda vão procurar argumento. Se você trabalha, trabalha muito. Se trabalha pouco, trabalha pouco. De todo jeito vão falar de você. De todo jeito. Mas não é a pessoa que vai falar de você. Quando Deus abriu a minha mente, eu entendi. Eu disse, Deus, eu entendi agora. Que você pode olhar, irmão, a maioria das pessoas que fala das outras são pessoas que têm uma vida ridícula na presença de Deus. Você pode olhar que não tem um caráter no social, no seio da igreja. São pessoas horríveis diante de Deus, que não têm um testemunho digno, honrado, que vive na mentira, na falsidade, na hipocrisia. Desse jeito. E a mensagem que eu trago, irmão, hoje é essa. Discernimento de espírito, irmão. Discina quem está próximo de você. Presta atenção, às vezes a profecia vem para nós, mas nós não estamos bem com Deus. Se nós não estamos bem com Deus, como é que Deus vai dizer que é com nós, irmão? Que vai nos abençoar? Não. A profecia que Deus vai trazer para nós é: conserta as áreas da tua vida. Me busca para que eu possa te abençoar. Eu tenho visto que o caminho que você tem andado não é certo, não é correto. Precisa melhorar. Me mostra qual foi o profeta, a profetisa, qual foi o homem, a mulher de Deus que chegou para alguma pessoa e disse essas palavras. Dificilmente vamos encontrar, irmão. Porque nós estamos vivendo num contexto terrível. E o espírito da idolatria no nosso meio. O espírito, irmão, da feitiçaria. Porque a Bíblia diz que você odiar o seu irmão é como feitiçaria. Está lá, no Antigo Testamento. Disse: aquele que odia seu irmão, que gira contenda, é como se fosse um assassino. E quantos assassinos não tem dentro da igreja, irmão? Porque sente ódio da pessoa, sente ódio do irmão, não gosta do irmão, não convive com o irmão, não suporta o irmão. Eu tenho uma notícia para você, meu filho: você não tem nada de Deus na sua vida. E se você morrer no céu, você não céu. O cristianismo, ele faz de nós. Eu não quero olhar a pessoa do meu coração, eu tenho que conseguir amar a pessoa. Isso é uma luta diária. O reino de Deus é de uma força. Então, tá aí, meu irmão. As pessoas se gradeando, as pessoas sem ter uma percepção cristã, verdadeira, pura, salutar. E as pessoas muitas vezes sendo enganadas. E às vezes, irmão, eu disse uma vez que eu estou gostando disso. Eu vou orar para que engane mais.
Tem que enganar mesmo, irmão. Tem que apanhar e ser enganado mesmo. Porque quando tem um homem ou mulher de Deus que realmente está ali cuidando, zelando, organizando, não tem valorização, irmão. Não tem. Não tem. E precisa que seja desse jeito mesmo. E que Deus ajude, irmão, que aumente mais. Que as pessoas sejam mais e mais enganadas. Sofra e sofra cada vez mais. Para ver se só assim vão criar um pouquinho de vergonha na cara e buscar a Deus, para que Deus possa dar discernimento de espírito, para não serem enganados. Porque no meio dos falsos, quando se manifesta o verdadeiro, irmão, é luta, irmão. É dificuldade, irmão. Não é fácil. É difícil. Mas que Deus em Cristo possa lhe abençoar. O que o Espírito de Deus me orientou para que eu pudesse trazer para os irmãos foi essa mensagem. Acredito que vai ajudar muita gente. Aqueles que ficarem com raiva, já está perdoado, porque não é você que vai ficar com raiva. É o inimigo que está na sua vida lhe pressionando, porque o errado ele não consegue ouvir o certo, irmão. Ele fica furioso, ele fica zangado, ele fica possesso. Ele não pode. Ele não pode ver o verdadeiro, ver o certo. Porque ele está nas trevas. Então, quando você joga a luz, que é a palavra, vai desmascarar o falso. Vai desmascarar a mentira, a hipocrisia, irmão. Essa é a verdade. Que Deus em Cristo vos abençoe, nos cubra com o seu sangue, que os anjos do Senhor Deus possam ser liberados ao nosso favor, como espadas de fogo fulminante, veementemente, ao nosso favor, para que nós possamos vencer esta luta, em o nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, em nome de Jesus.